Uma menina de 11 anos de idade tirou a própria vida no Texas. Ela era filha de imigrantes e ela vinha sofrendo bullying na escola. Os alunos, os colegas de sala falavam para ela que iriam chamar a imigração para a família dela e quando ela chegasse em casa, ninguém iria estar lá. Os pais iriam ser deportados, voltar para o seu país e ela ficaria sozinha aqui nos Estados Unidos. E diante a isso, o pior aconteceu. Ela, sem nenhum controle emocional, ainda sendo uma criança desesperada, foi lá e tirou a própria vida. Se você mora aqui nos Estados Unidos, tem permissão de trabalho, clica aqui em cima, ó. Opa. Aqui, clica não, lê esse QR Code, entre em contato com a gente ou clica no link da descrição para você conversar com a gente. Você pode trabalhar na indústria financeira, a nossa equipe já tem mais de 60 pessoas, é uma área que remunera muito bem, muito acima do que a gente está acostumado a ver os imigrantes receberem aqui nos Estados Unidos. Se tem permissão de trabalho, entre em contato com a gente. Então, vamos ao vídeo. Broken family says more could have and should have been done to save an 11-year-old girl in Gainesville. Jocelyn Carranza died a few days after trying to take Ele fala que ela morreu alguns dias depois, né, de ter tentado aí tirar a própria vida. her own life. Kevin Reese spoke with the family. Eu não vou deixar o vídeo todo rodar por causa de direitos autorais. Isso aconteceu no Texas, tá? Recentemente. Eles mostram aqui, inclusive, ela sendo o velório dela acontecendo na igreja onde ela foi batizada. Eles conversam com a mãe dela, né? E olha que tristeza. A mãe dela fala que ela não estava sabendo de nada disso, que isso para ela era novidade, só ficou sabendo depois da filha ter falecido. E a escola, na hora que foram confrontar a escola falou que ela já estava procurando, né, a direção da escola há algumas semanas para tratar desse assunto, mas a escola não resolveu esse problema, né? E é importante ressaltar como as crianças podem ser cruéis se elas não estiverem sendo bem orientadas. Eu me lembro bem, quando eu era criança, eu tinha uns 6 anos de idade, eu morava num sítio. Nesse sítio a gente tinha alguns vizinhos que eram colegas, eles tinham aí seus 10 anos de idade, 12 anos de idade, e eles tinham uma babá. E essa babá tinha uns 20 anos de idade. A gente saía então para andar de bicicleta juntos, na rua de cima da minha casa. E a gente passava, tinham vários sítios do lado do nosso, de cada lado da rua, né? E era uma rua que tinha 2 quilômetros, alguma coisa assim. E a gente passava, via o cachorro aqui, uma vaca ali e tudo mais, e essa era a nossa diversão. Até que um dia a gente saiu para andar de bicicleta, todo mundo junto, acompanhado da babá, e a gente chegou perto de um mato e lá tinha uma ninhada de gatinhos. E eu, como gosto muito de bicho, eu tenho um gato em casa, sempre tive cachorro no Brasil, como eu gosto muito de bicho, eu cheguei perto, né, desde criança eu gostava, eu cheguei perto e falei assim, nossa, que bonitinho, vários gatinhos novinhos, parecia que tinham uma semana de vida, pequenininhos, que mal conseguem se mexer ainda, né, aquele bichinho completamente inocente. E aí as crianças, os amigos, as crianças que estavam lá acompanhados da babá decidiram, então tiveram a brilhante ideia de matar aqueles gatinhos. E aí eu falei assim, não vai fazer isso, não faz isso e tal. Eu tinha 6, 7 anos, alguma coisa assim, não faz isso, não faz isso, mas não me ouviram. E lá perto desse mato tinha uma cerca, essas cercas que são um pedaço de madeira aqui, outro pedaço de madeira aqui, e entre eles passa um arame farpado. E a ideia brilhante deles era tirar a vida desses bichinhos ali naquela cerca. Então eles foram em direção a eles, eu virei as costas chorando muito, peguei minha bicicleta, não vi a cena, mas eu sei exatamente o que aconteceu. Peguei minha bicicleta e fui embora, saí daquele lugar ali e nunca mais esqueci. Já fazem quase 30 anos e eu nunca mais consegui esquecer uma coisa dessas. Crianças mal acompanhadas, mal orientadas, sendo verdadeiros bárbaros, né? Fazendo coisas terríveis. Então, tenha cuidado, se você tem filhos, tenha cuidado com quem os seus filhos estão andando, tome cuidado com o que eles estão fazendo, que mal orientados eles podem ser terríveis. Por mais que você os ame dentro de casa, eles te obedecem, fazem tudo, mas na rua é uma outra história. E no caso dessa menina, era uma menina feliz, eles mostram algumas cenas dela sorrindo, né? Fotos sorrindo com a mãe, se divertindo, uma criança inocente, uma criança comum, levando uma vida normal. E agora vai ficar essa marca para sempre na vida da família, né? Eu sei o que é isso, quando eu era criança, também perto dos meus 6 anos de idade eu perdi uma tia, isso acabou com a família nunca mais foi a mesma, era um sentimento de luto, um sentimento de perda que acompanhou a gente a vida inteira.
No caso dessa mãe, que falou que ela só ficou sabendo desse problema depois que o pior já tinha acontecido, é muito importante a gente ser sempre amigo dos nossos filhos, a gente maneirar nas punições que acontecem com eles, para que eles nos contem as coisas. Eu ainda não tenho filhos, mas eu já estudo bastante sobre isso. Se você tem filho, você costuma punir ele demais pelos pequenos erros que ele comete, ele vai ficar com medo de te contar as coisas, vai ficar com medo de te contar o que acontece na escola, se ele estiver sofrendo bullying, ou algo pior ainda, ele vai ficar com medo de te falar, com medo de receber uma punição muito séria sua. Então saiba como dosar as suas punições em relação aos seus filhos. E em relação a esse tipo de pessoas, né, que vão se tornando pessoas ruins ao longo da vida, inclusive quando crianças. Quando eu era mais novo, tinha um amigo da família que, desde novo, eu conheço ele. E aos 15 anos eu gostava muito dele, muito mesmo, a gente convivia bastante. E aos 15 anos de idade ele começou a virar um malandro. Ele começou a enganar os outros, começou a mentir demais, mentir para a namorada, trair a namorada, começou a roubar, usar drogas, vender drogas. E ele foi continuando fazendo isso por anos e anos e anos. E tem um livro que ele se chama Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é um livro muito interessante que fala sobre hábitos e sobre crenças também. E na parte de hábitos, ele cita umas pessoas que se tornam pessoas irrecuperáveis. O que são essas pessoas irrecuperáveis? São pessoas que começam a ter hábitos e eles se repetem por diversos anos seguidos, até que a pessoa está presa neles, ela não consegue mais sair daqueles hábitos. Por exemplo, essa pessoa, esse amigo meu que eu tinha desde a infância, ele começou a ter hábitos ruins e repetir esses hábitos, e tem 20 anos que ele repete esses hábitos. Claro, a nossa amizade acabou há muito tempo, logo ali depois que eu vi que ele tinha se tornado uma outra pessoa, e ele não consegue mais parar com esse tipo de hábitos. Venda de droga, uso de droga, trai a esposa, muitas mentiras, roubos e assim por diante. Então, tome muito cuidado com isso na criação dos seus filhos. Olhe o limite que eles estão tendo, se eles estão ultrapassando limites demais, mantenha eles na linha, que a falta de limite geralmente é o pior caminho que o ser humano pode ter na sua vida. E eu quero te dar um último recado. Se você mora aqui nos Estados Unidos, pretende construir a sua vida aqui, permanecer aqui por muitos anos, se você tem o objetivo de comprar uma casa no futuro, ou de se aposentar, ou viver de renda passiva, entra em contato com a minha empresa. A Money Club consegue te ajudar com esse tipo de planejamento. Se sobra dinheiro para você todos os meses, a gente pode conversar, te explicar como funciona. Você define um orçamento para você e a partir daí você vai ter esse dinheiro sendo guardado e rentabilizado de acordo com a Bolsa de Valores, sem ter riscos de você perder esse dinheiro. Assim, são empresas que já têm 175 anos de mercado, é algo super seguro, você pode estar multiplicando seu dinheiro aqui sem complicação, não é nenhum curso que a gente vai te vender, é o produto em si mesmo. Você vai definir um valor, você começa a juntar todo mês, você começa a rentabilizar e ainda tem proteção aí para você e a sua família também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, vídeo todo dia, meio-dia. E é isso, beijos e abraços e tchau.